Amém, meus amados irmãos? Para quem está aqui na igreja, louvado seja Deus. Para quem está também em suas casas, louvado seja o nome do Senhor. Gostaria de mais uma vez recitar aqui o tema e a divisa, né? Que está na carta de 2 Coríntios 9, capítulo 9, versículo 10, que vai nos dizer. O tema é tempo de colheita. E a palavra em 2 Coríntios, capítulo 9, seu versículo 10, vai nos dizer: aquele que supre a semente ao que semeia e é o pão ao que come, também lhe suprirá e multiplicará a semente e fará crescer os frutos da sua justiça. Senhor nosso Deus, muito obrigado, Deus. Nós não temos palavras para te agradecer. Louvado e exaltado seja o teu nome, Pai nosso, que estás no céu. Que a gente possa celebrar, santificar, adorar e glorificar e honrar ao teu nome, Deus. Agradecemos porque deitamos, mas já estamos de pé, meu Deus, na tua casa, aprendendo de ti, Senhor, ensinando e sendo ensinados, Deus, a andar no caminho ao qual o Senhor escolheu para nós. Meu Deus, muito obrigado. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Obrigado por tudo. Santo Espírito de Deus, Pai, somos o teu templo, a tua casa, a tua morada, Deus. Faz morada em nós. Espírito Santo de Deus, fale conosco, meu Deus, nesta manhã. Se derrame, Senhor. Faz-nos transbordar, meu Deus, com a tua palavra, com o teu entendimento em nossas vidas, Senhor. Pai, que eu diminua e que o Senhor cresça. Ó Pai, que eu suma e que o Senhor apareça. Pai, obrigado por tudo. Tira os comichões dos ouvidos, tira qualquer ansiedade, qualquer preocupação. Que nesse momento, que nós possamos nos entregar totalmente a Ti, Senhor. Aleluia. Louvado e exaltado seja o teu santo nome, para agora e todo sempre. Amém. Meus amados, o tema bem forte é tempo de colheita. Vou repetir mais 2 vezes, fazer o que nosso pastor faz assim com glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Mas eu vou repetir mais 2 vezes o tema. É tempo de colheita. É tempo de colheita. E a divisa, conforme nós já lemos, na carta do apóstolo Paulo ao Coríntios, se nós formos ver, né, o versículo todo, nós vamos ver que nesse capítulo, aqui está se falando de bondade, de generosidade, de cuidado, de sacrifício, de amor, de intercessão, de providência, de frutos, de multiplicações de fruto do povo de Deus. E esse capítulo, Paulo, ele tem o cuidado em falar acerca do que a igreja estava fazendo, porque eles estavam fazendo doações ali para a igreja, para Paulo. E Paulo tem o cuidado, diante de chegar ali naquela região, enviar Tito e alguns para que tudo ocorresse da forma correta, porque Paulo não estaria só, ele iria acompanhado. E os irmãos ali de Coríntios estavam tendo o cuidado de preparar uma oferta para a obra do Senhor. E como
como é maravilhoso saber que os irmãos daquela igreja, e como nos dias atuais a gente pode até falar a nossa igreja, ou as igrejas, demais igrejas, têm o cuidado em ofertar, em sacrificar aquilo que tem em prol do outro, não esperando receber alguma coisa, não, mas esperando a resposta em Deus, porque nós sabemos como é necessário a igreja cuidar um do outro, amar um ao outro, não só de palavras, mas de ações também, porque nós sabemos que as obras, ela não salva ninguém, mas ela faz parte do processo, porque nós somos ensinados que através de, como já foi dito aqui pelo pastor, uma vida na vida, fazer toda a diferença. E lendo o versículo, me levou a um outro local aqui nas Escrituras Sagradas, que para colher é necessário se passar por um processo. E eu convido vocês de casa e vocês que estão aqui na igreja a abrirem as suas Bíblias no livro de Ruth. A partir do capítulo 1, a nossa escola dominical hoje, ela tratou acerca de um tema muito precioso. Por quê? Porque quando nós não tomamos cuidado, ao invés da igreja amar, vai ser usada uma palavra, e a nossa escola bíblica foi acerca do desamor na igreja. E nós ouvimos falar tanto, né, no amor, no cuidado, porque a palavra mesmo vai dizer, né, lá em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, dá um amor imensurável, incontável, infinito, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. E a escola, ela falou acerca do desamor, e ali nós podemos ter um momento assim, ímpar, maravilhoso. Porque nós aprendemos aqui que precisamos ter muito cuidado. Porque amar é uma decisão, tem que ser mostrada em ação, porque o amor, conforme está lá em Coríntios, também vai dizer que o amor tudo suporta, o amor é longânime, o amor traz alegria, o amor traz paz, o amor faz com que nós venhamos fazer coisa que nós nem esperamos fazer e acabamos fazendo por amor. Vamos além. E quem foi muito mais além, quem nos deu e nos provou esse amor, foi Deus, dando o seu único filho, por amor de nós. Agora imagine esse amor a nós, é um amor que nos faz ficarmos constrangidos, porque só Ele é capaz de nos amar de uma forma incondicional. E aí depois nas Escrituras Sagradas, o próprio Cristo vai dizer, olha, um novo mandamento vos dou. Ele não aboliu nenhum dos outros, mas Ele diz, um novo vos dou. Amem uns aos outros como a si mesmo. E na carta aqui de Ruth, nós vamos observar, vamos ver que existia uma família aqui perfeita. Existia o sacerdote da família, que se chamava ali Elimeleque, Noemi, que era a esposa, a auxiliadora, a cuidadora, e existiam 2 filhos, Malom e Quilion. Vamos fazer a leitura. Na época dos juízes, capítulo 1, versículo 1. Na época dos juízes houve fome na terra. Um homem de Belém de Judá, com a mulher
e os 2 filhos, foi viver por algum tempo na terra de Moabe. O homem chamava-se Elimeleque, sua mulher Noemi, e seus 2 filhos, Malom e Quilion. Eram efrateus de Belém de Judá. Chegaram a Moabe e ali ficaram. Saíram da terra deles porque estavam passando dificuldades, a fome estava assolando ali aquela região. E eles, como família, saem daquela terra e vão para um outro local. Ali a terra de Moabe. Só que nesse local vai acontecer um fato que vai mexer na estrutura dessa família. E olha o que é que acontece. Morre o sacerdote do lar. Morre o homem, o provedor daquela família, daquele homem e daqueles 2 filhos. O marido de Noemi. E ela fica sozinha com seus 2 filhos. E o que é que acontece? Na ordem natural das coisas, aqueles filhos, aqueles 2 filhos, eles se casam com mulheres moabitas. Uma chamada Orfa e a outra chamada Ruth. E por cerca de 10 anos, eles viveram ali. Só que mais uma vez aquela família, ela vai sofrer, eu vou usar um termo, um baque. E aqueles 2 homens que cuidavam tanto da mãe, que já tinha perdido seu marido, eles se casam com 2 mulheres moabitas. E nós sabemos que geralmente as tribos de Israel, eles se casavam com pessoas da própria tribo. Era antes uma ordenança, mas com o passar do tempo, aquela prática de só se casar e de só conviver e com pessoas da própria tribo, o próprio povo de Israel passou a se misturar por várias situações. Por desobediência, por conveniência, várias foram. E aqui essa família, que era de uma das famílias das 12 tribos, sai dali daquela região de Belém de Judá, vão para Moabe. Aqueles 2 jovens, eles se casam com 2 moabitas. Só que, como já foi dito, um baque acontece. Aqueles 2 jovens morrem e ficam 3 mulheres. Lembrando do tema, é tempo de colheita. Mas até chegar ao processo de colher os frutos, existe uma fase que precisa acontecer. Aconteceu com Elimeleque, aconteceu com Noemi, aconteceu com Ruth, aconteceu com Ofra, aconteceu com Malom, com Quilion. Não é diferente nem na minha, nem na sua vida. Para chegar esse tempo de colheita, que Noemi não entendia nada do que estava acontecendo, porque até aquele momento que a única coisa que tinha acontecido era dor, perda, tragédia, desespero. Conforme ela mesma diz que o nome dela já não mais seria, aquele seria Mara, uma mulher amarga, porque aos olhos humanos tudo estava desandando, tudo ia por água abaixo, como muitos disseram, um abismo chamando o outro. Perdeu o marido, perdeu os filhos. Ela agora precisava tomar uma decisão. E vou dizer a vocês, decisão não é fácil, porque decisões mexem em nossas estruturas. Tem decisões que você não entende, mas uma coisa nós precisamos saber. Deus, Ele precisa estar na decisão que você vai tomar. Isso é fato. E Ruth, ela precisava tomar uma decisão. Eu imagino, Noemi, precisava tomar uma decisão, porque há um tempo atrás a vida dela era a coisa mais normal, natural. Eu posso até dizer que no contexto familiar era algo perfeito. E a gente sabe que não existe perfeição. Eu estou trazendo perfeito no contexto familiar. Seu marido, provedor, seus filhos. Era uma mulher abençoada. Morava em Belém.
teve o processo de fome, ela precisou sair de sua terra, ela e sua família, com o sacerdote, conduzindo a família do jeito que deveria ser conduzida. Só que, para a surpresa de Noemi, fatos acontecem que está além do alcance de Noemi. E Noemi resolve tomar uma decisão. Ela precisa voltar de onde ela tinha saído, porque ela já ouvia falar que as coisas estavam melhorando. E além de tomar a decisão de voltar, ela também tinha tomado uma outra decisão, de dispensar as duas noras dela, Orfa e Ruth. Por quê? Porque ela acreditava que com aquela escolha que ela achava que ia tomar, ela estava fazendo o que era melhor para aquelas duas jovens. Jovens, como ela mesma vai dizer. Vamos fazer a leitura. Quando Noemi soube que, a partir do versículo 6, 1:6. Quando Noemi soube em Moabe que o Senhor viera em auxílio do seu povo, de onde ela tinha saído, dando-lhe alimento, decidiu voltar com suas duas noras para a sua terra. Assim ela com suas duas noras partiu do lugar de onde tinham morado. Quando voltavam para a terra de Judá, disse-lhe Noemi: vão, retornem para a sua casa, para os lares de suas mães. Que o Senhor seja leal com vocês, como vocês foram leais com os falecidos e comigo. E aí ela dá uma palavra de bênção. Que o Senhor conceda a cada uma de vocês, que vocês encontrem segurança no lar do outro marido. Então ela aí beija as meninas, se despede, mas algo acontece ali. Para a surpresa das meninas, porque as meninas não esperavam aquela decisão de Noemi, as meninas começam a chorar. E aí Noemi começa a descrever porque elas precisavam voltar para a casa delas. E uma das coisas que ela diz: eu não posso mais ter filhos, para que vocês esperem eles crescerem e possam casar. Para mim aqui é o fim da linha, voltem para casa. Orfa aceita aquela palavra que ela diz e volta para casa. Mas diferentemente Ruth não aceita. Ruth deve ter dito: não, deve ter algo aí, eu não vou. E outra, eu não posso deixar você sozinha. Primeiro, a sua idade já não permite-se mais que você ande sozinha. Aí eu preciso estar com você. Noemi, ela ainda insiste que Ruth deveria voltar para casa. E Ruth, simplesmente com toda a autoridade que Deus deu a Ruth naquele momento, Ruth diz não. Vamos lá no versículo 15. Começa do 14. Elas então, 1:14, elas então começaram a chorar alto de novo. Depois Orfa deu um beijo de despedida de sua sogra, mas Ruth ficou com ela. Então Noemi aconselhou: veja, sua cunhada está voltando para o seu povo e para o Deus dela. Volte com ela. Ruth, porém, responde: não insista comigo que te deixe e que não mais te acompanhe. Aonde fores, irei. Onde ficares, ficarei. E o teu povo será meu povo. O teu Deus será meu Deus. Onde morreres, morrerei eu. Se ali sepultares, eu também. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separe de ti. Ruth usa toda a ousadia, toda a coragem e toda a autoridade que Deus dá a ela e diz: não insista. Eu estou fazendo isso aí em nome do Senhor. Noemi não tem outra atitude a não ser aceitar. Noemi deve ter dito: meu Deus, vai estragar a juventude dela comigo, porque quem deve a próxima a morrer serei eu. Ela vai vagar sozinha,
Vamos, e aí elas vão. Retornam para a cidade delas. Só que servir a Deus hoje, para nós que conhecemos, é lindo, porque nós sabemos do que é que vai acontecer aqui ao longo da história. Deus vai abençoar a vida daquelas duas mulheres e Noemi, ela toma agora uma outra posição. Eu agora preciso cuidar de quem quer cuidar de mim. Ela toma aquela posição. E aí ela começa a instruir a Ruth no que Ruth deveria fazer. Olha, Ruth, então vamos fazer o seguinte, siga minhas instruções, vá pelos caminhos que eu vou lhe nortear, e vamos ver o que é que vai acontecer. E isso vai acontecer. Noemi, ela retorna para a sua cidade, isso vai estar lá no versículo do 6 em diante. Só que a partir do versículo 3, vamos ver que alguém também vai entrar em cena. Era um parente também de Noemi chamado Boaz. E quando Noemi e Ruth retornam para, pelo menos Noemi retorna para o seu lar natal, sua terra natal, Ruth resolve sair para trazer a providência do alimento e ela sai. E Noemi instrui ela por onde ela deveria ir, ela vai. E ela vai parar justamente num local aonde o dono da propriedade, que se chama Boaz, era parente de Noemi. E Ruth, ali, engraçado que Boaz, ele estava retornando de uma viagem. E Noemi, que estava ali catando, né, o alimento, a provisão, o milho, o trigo. E quem está naquela localidade vê aquela moça diferente, porque primeiro ela era de uma outro local, era uma moabita, então ela devia ter características diferentes das mulheres que ali estavam. E aí Boaz chama o servo e pergunta quem é. Ele diz, não, essa daí é parente de Noemi, e ela está aqui colhendo. E justamente o que ela estava colhendo eram as sobras. Porque naquele período, quando tinha colheita, sempre era uma lei, deixava coisa para que os necessitados pudessem prover, não passar necessidade de se alimentar. E Ruth e Noemi estavam num momento de necessidade. A gente pode dizer que elas estavam num momento de angústia, de ansiedade, de dor, de fraqueza, de falta de ânimo, de dor na alma, como foi dito aqui na pregação maravilhosa, se eu não me engano, do pastor Adilson, o esposo da Liliane. Eu falei o nome certo? Edilson? Aqui, aquela pregação maravilhosa, que até hoje eu estou assim, vendo estrelinhas com aquela pregação de Deus, que ele foi usado por Deus no domingo à noite. E aquelas mulheres estavam com a alma ferida, doloridas, achando que para elas nada mais poderia acontecer de bom, porque tem momentos na nossa vida que é assim mesmo. Mas é de Deus. Esses momentos em nossa vida, ele é de Deus e a gente precisa aproveitar. Por mais doloroso que ele seja, a gente precisa. Do mesmo jeito que a gente quer aproveitar cada segundo, minuto, milésimos das coisas boas, nós também precisamos aproveitar os momentos dolorosos, porque é Ele que vai nos ensinar. É Ele que vai sermos mulheres valorosas, homens segundo o coração de Jesus. Tem que aproveitar cada momento de dor. Às vezes a gente não entende nada, mas precisamos aproveitar. Não é à toa que Deus vai dizer, a cada dia, o seu dia mal, tem que tirar proveito de tudo, porque as nossas vidas, ela nunca mais será a mesma. E eu glorifico a Deus, e aleluia, glória seja dada a Ele. E às vezes a gente mete até os pés pelas mãos, e a gente mete mesmo e tem que meter os pés pelas mãos, porque Deus depois vai tirar o pé, vai tirar a mão, vai botar tudo no lugar. E era o que estava acontecendo aqui com Ruth e Noemi. As bichinhas não estavam entendendo na dica de nada. Era muito triste, mas com vontade de avançar. Elas não pararam, independente da dor, elas não estacionaram, elas não pararam. E aí cai justamente na propriedade daquele homem que seria o resgatador daquela família. E Boaz, ela chama a atenção de Boaz. E aí, como a gente sabe, né, nós vivemos
em comunidade, tanto elas lá como nós aqui. E com certeza ela teve conhecimento de quem era o proprietário da terra, quem era ele. E várias coisas foram acontecendo. Quando ela retorna para o lar, ela diz, olha, eu estive em tal lugar assim. Aí Noemi disse, justamente nesse lugar, olha a luz começando a brilhar. Olha a luz do final do túnel que Deus começa a despertar para ela. Não é diferente para nós. A luz no final do túnel para a gente sempre vai chegar, sabe por quê? Porque vai chegar o tempo da colheita. O nosso tema está dizendo, é tempo de colheita. Mas até esse verbo ser, acontecer e ocorrer, gente vai morrer, vai adoecer, vai entristecer, vai entrar em depressão, vai entrar em colapso, vai perder as finanças, casamento vai ser balançado, mas após o período de Deus em nossas vidas, vamos colher. A diferença é colher com Cristo e colher sem Cristo. Se Deus está no barco, vai balançar, foi o que foi dito até aqui na escola bíblica, vai balançar, pode até afundar, porque Deus vai fazer do jeito que Ele quer, da forma que Ele quer. Mas Deus é tão poderoso que Ele pode, no afundar, Ele lhe resgata e te renova, lhe dá novo fôlego de vida. E foi isso que aconteceu com a história de Ruth e Noemi. E Ruth, ela tem um encontro sem saber de nada, porque nas nossas vidas Deus é tão tremendo, tem coisas que a gente nem imagina. Tem mistérios que só Ele vai revelar na minha, na sua, nas nossas vidas. Que quando a história terminou, todo aquele contexto de maldição se transformou numa verdadeira bênção, porque dali saiu uma descendência maravilhosa. Mas antes de chegar nesse processo, Noemi começa a aconselhar como era que ela devia se comportar. E aí ela vai até ele. Olha, tal dia vai ter tal festa, vá, deite ali aos pezinhos dele. Vai ter um momento na história que eu convido a vocês lerem lá o capítulo, o livro de Ruth, que só tem, se eu não me engano, aqui 4 capítulos, bem pequenininho, e uma história maravilhosa que vai nos ensinar que para chegar ao tempo de colheita, vamos ter esse processo. E Boaz, ele foi o resgatador dela. E primeiro não seria ele, porque teria uma outra pessoa que seria o resgatador da família se quisesse. Mas quando Deus está no negócio, gente, é tudo perfeito. Mesmo a gente não vendo perfeição, é tudo perfeito. E aí aquela pessoa que deveria ser o resgatador desiste, porque teria de receber toda a herança, e elas duas também ele não quis. E quem resgata ela é Boaz, no gesto, né, de jogar a sandália, pegar a sandália. Era um ritual que acontecia ali naquele processo. E Boaz resgata a Noemi e Ruth. E Ruth, ela vai ter um filho de Boaz. E Noemi, que estava uma mulher desesperançada logo no início aqui, porque perdeu, imagine uma mãe perder o seu marido e os seus 2 filhos. E não é porque ele foi embora, porque os filhos casaram, não, foi perda de morte. Imagine como essa mulher não estava, a dor não passou tão rápido, a dor deve ter passado um período longo. Mas eu convido vocês agora, no capítulo 4, já dando uma boa avançada na história. Olha o que é que as mulheres de Belém ali vai falar. Noemi, com base na história de vida dela, na tristeza, na dor, no pranto. O capítulo 4 vai falar do resgate. Mas eu convido a estarem mergulhando aqui agora, a partir do versículo 14. Noemi, quando chega na cidade, eu acredito que causou um alvoroço, né? Menina, ali é Noemi que voltou, foi? Menina, mas saiu daqui com o esposo, com os 2 filhos, saiu todo mundo bem. Menina, e olha o que aconteceu, ela agora volta sozinha, ela e uma moça. Quem será aquela moça que está com Noemi? Isso antes. E ela diz, meu nome agora é Má, porque eu sou amarga, nada mais acontece de bom comigo.
Mas com o passar da história, com o passar da caminhada delas e elas não abriram, e inclusive Noemi não abriu mão de Deus, e Ruth passou a ser do Senhor. Ruth fez uma escolha por Deus. Uma coisa é certa: se na nossa caminhada, o nosso governo de vida é Deus, pode aparentar que está tudo dando errado, mas vai ser como aqui. Deus é garantidor. Deus garante. O que nós não podemos fazer pelo homem, mas por Deus, pedindo a Deus, venha comigo. Oh, gente, vai acontecer o que aconteceu com o povo ali, quando saiu do Egito, né? Quem creu como Josué e Caleb, infelizmente quem não creu, infelizmente teve as consequências. Mas quem creu, quem acreditou no que Deus colocou no seu coração e avançar sendo Deus, porque a gente sabe que o coração é enganoso. E olha o que é que acontece no versículo 14. Já uma outra fala das mulheres da cidade. As mulheres disseram a Noemi: louvado seja o quem, gente? Seja quem? O Senhor, que hoje não a deixou sem resgatador. Que o seu nome seja celebrado em Israel. O menino dará a você nova vida e a sustentará na velhice, pois é filho da sua nora, que a ama e que é melhor do que as 7 filhos para você. Noemi pôs o menino no colo e passou a cuidar dele. As mulheres da vizinhança celebraram seu nome e disseram: Noemi tem um filho. E lhe deram o nome de Obed. Este foi o pai de Jessé, pai de Davi. Essa é a história dos antepassados de Davi, desde Pérez. Pérez gerou Esrom. Esrom gerou Rão. Rão gerou Aminadab. Aminadab gerou a Nasson. Nasson gerou a Salmão. Salmão gerou a Boaz. Boaz gerou a Obed. Obed gerou a Jessé. E Jessé gerou a Davi. Olha a história que aconteceu nesse livro aqui, para que a descendência de Davi fosse a mesma do nosso Yeshua HaMashiach. Se fosse perguntar a Noemi, a Orfa e a Ruth naquele momento de desolação, se elas estavam entendendo o que estava na vida delas, elas com certeza iriam dizer: não, só tragédia, só dor. Mas é necessário o momento da dor. É a dor que vai fazer a gente restaurar, se a gente for lembrar de Jesus na cruz do Calvário. Quando a gente assiste aquele filme que a gente chora, se lamenta, lembra da nossa história. Mas foi necessário Jesus passar aquele momento de dor, humanamente falando. Porque ele foi assunto aos céus e ele vai voltar para resgatar a mim e a você. Com Jesus Cristo a gente não deve temer nada, não deve temer a ninguém. O que nós precisamos fazer é estar sensível, porque nós somos templo do Espírito Santo de Deus. E fazer aquilo que Deus determinou para a sua vida. Não se preocupe com o que vai acontecer, não é, Ritinha? Porque Deus é garantidor. E para fechar a palavra, eu vou repetir o que já foi dito ali na escola dominical. Abram as suas Bíblias em Isaías 41. Não devemos temer, devemos orar, devemos jejuar, devemos mergulhar nas Escrituras Sagradas. Precisamos continuarmos a fazermos a obra,
mesmo se tivermos todo aquebrantado, mesmo se tivermos no vale da sombra da morte, não importa. Faça o que Deus mandou você fazer. E Isaías 41:10, que já foi lido com a turma bíblica, vai dizer: por isso não tema, pois eu estou com você. Não tenha medo, pois eu sou o seu Deus. Eu fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a sua mão direita e vitoriosa. E no domingo passado, o pastor falou aqui acerca de Davi e de seus valentes. Hoje reforçamos aqui, antes de Davi ser gerado, o que foi que aconteceu? Precisou acontecer muita perda, muita dor. Mas a perda era para se ganhar lá na frente. Não é diferente na minha nem na sua vida. O que hoje nós perdemos aqui é para ganhar lá na frente. O que hoje acontece aqui é para ser um testemunho lá na frente. Olha que testemunho maravilhoso. Olha o que foi que Noemi colheu. Chegou o tempo de colheita de Noemi. E a colheita, se a gente hoje foi, quando Jesus voltar, né, que ele vai voltar para resgatar a sua igreja. E quando estiverem todos presentes, todos, porque diz que todos irão ressuscitar. Imagine quando vermos lá Noemi e Ruth, né, nós não sabemos, só eu conjecturando lá. E quando aquele povo ver-nos tão grande nuvem de gente, e o que foi feito em nome de Deus, eu imagino que coisas vão acontecer, eu não sei o que é, porque o que vai acontecer eu não sei, diz que é mistério, mas humanamente falando, usando a minha imaginação que Deus me deu, vai ser maravilhoso. Imagine aquele povo que Deus designou para sofrer, para padecer hoje em nome dele, do que vai acontecer amanhã. Imagine João, quando ressuscitar e ver o que aconteceu lá, por conta da revelação dele. Imagina o que vai acontecer com Pedro, com Tiago, com todo mundo, comigo e com você. Ah, gente, diz que nem olho viu, nem ouvido ouviu. Então, que nessa manhã, que Deus seja exaltado, glorificado, e que, Senhor, que a gente possa pôr em prática tudo aquilo que o Senhor nos ensina, que não fique só de boca, que a gente venha praticar, e às vezes a prática acontece de uma forma dolorosa, é Deus que empurra, vá, siga, às vezes a gente não quer ir, Deus está dizendo vai, e você está, não vou, e Deus está dizendo vai, aí ele vá, e eu ide de Deus, vá. Quando Deus mandar, Ele garante. O processo vai ser doloroso. Não vem com esse negócio que vai ser... Não, vai ser doloroso. Mas depois, a colheita vai ser maravilhosa. E aí vamos dizer, depois, né? Depois é que a gente diz, se tivesse de passar, eu passaria tudo de novo, né, Nani? Se tivesse de passar, passaria tudo de novo. Mas na hora, a gente quer... E que nessa manhã, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que excede todo entendimento, invada ao nosso ser. Em nome de Cristo Jesus, para agora e todo sempre. Amém. Santo Deus, Pai eterno, Pai amado, muito obrigado, Deus, por tudo. Louvado e exaltado seja o Teu nome, Deus, louvado e exaltado seja o Teu nome, Senhor. Nos capacita, nos prepara, nos ensina e nos enche com o Teu amor. Para agora e todo sempre, amém. Nos leve em paz para os nossos lares, nos dá um dia abençoado. Abençoa o pregador da noite, os levitas, os membros, todos que vão estar aqui durante a noite, para continuarmos a aprendermos e praticarmos aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Em nome de Cristo Jesus, para agora e todo sempre, amém.